Eduardo vestia seus ternos como armaduras, cada costura alinhada com a precisão de quem tenta controlar um mundo que escapa pelas frestas dos dedos. A casa, essa fortaleza de mármore e madeira polida, exalava um silêncio tão pesado que parecia esmagar o ar. O cheiro do mogno encerado misturava-se ao frio cortante do piso, refletindo não apenas a luz das lâmpadas, mas a solidão que o consumia. Ali dentro, cada canto era um espelho quebrado da sua alma perfeita fachada. Caos interno. No quarto do filho, Lucas, o ar era denso, quase sufocante. O perfume antisséptico se infiltrava na pele, misturando-se ao zumbido constante das máquinas que mediam a vida daquele menino pálido, cuja respiração era uma luta invisível. Eduardo observava, imóvel, como se o tempo tivesse congelado naquele instante de desespero. O menino, frágil como um vidro fino, parecia carregar o peso de um mundo que Eduardo não podia proteger. O medo era uma sombra que se enroscava no peito, apertando sem pedir licença. Quando Maria chegou, foi como se uma brisa tímida passasse pela casa, levantando a poeira da esperança que há muito se escondia sob o tapete do desespero. Ela não falava muito, mas sua presença era um bálsamo silencioso, o tipo de cuidado que não se compra, que não se mede em dinheiro ou remédios caros. Eduardo sentiu algo estranho, uma fagulha que ele não ousava reconhecer. A casa, antes um túmulo de silêncio, começou a respirar de novo, mesmo que com dificuldade. «Venha cá, Maria», ele disse uma noite, a voz embargada, quase um pedido. Ela se aproximou e naquele gesto simples havia mais do que palavras poderiam dizer. Eduardo viu nos olhos dela uma força que ele não tinha, uma coragem que parecia desafiar o destino. Ele queria acreditar que o amor, esse sentimento bruto e incerto, poderia ser a chave para reescrever o que parecia irrevogável, mas a dúvida não o largava. A esperança era frágil, uma vela tremulante prestes a se apagar. Será que o amor basta? Pensava enquanto a noite se arrastava, cada minuto uma eternidade. A casa, com todo o seu luxo e silêncio, era ao mesmo tempo seu céu e seu inferno particular. Ele sentia o peso da impotência como uma corrente invisível que o prendia, um grito abafado que ninguém podia ouvir. No escuro do quarto, o rosto de Lucas parecia uma promessa e uma sentença. Eduardo se perguntava se aquele milagre que começava a nascer ali era real ou apenas uma ilusão cruel, um jogo do destino para torturá-lo ainda mais. O medo e a esperança dançavam uma dança silenciosa dentro dele. Cada passo uma batalha, cada suspiro uma rendição. E enquanto a madrugada avançava, Eduardo se viu preso numa guerra interna, onde a única certeza era a incerteza. O milagre resistiria, ou seria apenas mais uma ferida aberta, sangrando sob o peso da realidade. O relógio marcava o tempo, implacável, e ele sabia que aquela noite seria só o começo de uma luta que talvez nunca terminasse. A dúvida cravava suas garras na alma e ele não conseguia afastá-la. A casa, seu castelo e prisão, aguardava em silêncio a resposta que talvez nunca viesse. Eduardo vestia seus ternos como armaduras, cada costura alinhada com a precisão de quem tenta controlar um mundo que escapa pelas frestas dos dedos. A casa, essa fortaleza de mármore e madeira polida, exalava um silêncio tão pesado que parecia esmagar o ar. O cheiro do mogno encerado misturava-se ao frio cortante do piso, refletindo não apenas a luz das lâmpadas, mas a solidão que o consumia. Ali dentro, cada canto era um espelho quebrado da sua alma perfeita fachada. Caos interno. No quarto do filho, Lucas, o ar era denso, quase sufocante. O perfume antisséptico se infiltrava na pele, misturando-se ao zumbido constante das máquinas que mediam a vida daquele menino pálido, cuja respiração era uma luta invisível. Eduardo observava, imóvel, como se o tempo tivesse congelado naquele instante de desespero. O menino, frágil como um vidro fino,
parecia carregar o peso de um mundo que Eduardo não podia proteger. O medo era uma sombra que se enroscava no peito, apertando sem pedir licença. Quando Maria chegou, foi como se uma brisa tímida passasse pela casa, levantando a poeira da esperança que há muito se escondia sob o tapete do desespero. Ela não falava muito, mas sua presença era um bálsamo silencioso, o tipo de cuidado que não se compra, que não se mede em dinheiro ou remédios caros. Eduardo sentiu algo estranho, uma fagulha que ele não ousava reconhecer. A casa, antes um túmulo de silêncio, começou a respirar de novo, mesmo que com dificuldade. "Venha cá, Maria", ele disse uma noite, a voz embargada, quase um pedido. Ela se aproximou, e naquele gesto simples havia mais do que palavras poderiam dizer. Eduardo viu nos olhos dela uma força que ele não tinha, uma coragem que parecia desafiar o destino. Ele queria acreditar que o amor, esse sentimento bruto e incerto, poderia ser a chave para reescrever o que parecia irrevogável, mas a dúvida não o largava. A esperança era frágil, uma vela tremulante prestes a se apagar. Será que o amor basta? Pensava enquanto a noite se arrastava, cada minuto uma eternidade. A casa, com todo o seu luxo e silêncio, era ao mesmo tempo seu céu e seu inferno particular. Ele sentia o peso da impotência como uma corrente invisível que o prendia, um grito abafado que ninguém podia ouvir. No escuro do quarto, o rosto de Lucas parecia uma promessa e uma sentença. Eduardo se perguntava se aquele milagre que começava a nascer ali era real ou apenas uma ilusão cruel, um jogo do destino para torturá-lo ainda mais. O medo e a esperança dançavam uma dança silenciosa dentro dele, cada passo uma batalha, cada suspiro uma rendição. E enquanto a madrugada avançava, Eduardo se viu preso numa guerra interna, onde a única certeza era a incerteza. O milagre resistiria? Ou seria apenas mais uma ferida aberta, sangrando sob o peso da realidade? O relógio marcava o tempo, implacável, e ele sabia que aquela noite seria só o começo de uma luta que talvez nunca terminasse. A dúvida cravava suas garras na alma e ele não conseguia afastá-la. A casa, seu castelo e prisão, aguardava em silêncio a resposta que talvez nunca viesse. Mas então, um estalo seco cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Eduardo se virou, o coração disparado, e viu Maria parada na porta do quarto de Lucas, os olhos arregalados, a mão tremendo enquanto segurava um envelope amarelado pelo tempo. Eu precisava te contar", ela sussurrou, a voz arranhada pela dor que não conseguia esconder. Eduardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Maria revelou que aquele envelope continha cartas que Lucas escrevera, escondidas por anos, nunca enviadas. Palavras que não eram de um menino doente, mas de alguém que sabia demais, que carregava segredos pesados demais para a idade. Segredos sobre Eduardo, sobre o passado que ele tentava enterrar sob camadas de silêncio e luxo. Eduardo leu as primeiras linhas e o mundo desabou em uma avalanche de culpa e vergonha. Lucas não era apenas um filho doente. Ele era uma testemunha viva de um crime que Eduardo cometera, um segredo enterrado que ameaçava destruir tudo. As cartas falavam de mentiras, de traições, de uma noite em que Eduardo cruzou uma linha que não podia mais ser apagada. O menino, com sua respiração frágil, carregava agora o peso de uma verdade que poderia condená-los para sempre. Eduardo olhou para Maria, para o filho, e sentiu o gelo da traição penetrar até o osso. A casa, aquela fortaleza de mármore, não era mais um refúgio, era uma prisão construída sobre mentiras. E ele era o carcereiro e o prisioneiro ao mesmo tempo. O amor que começava a nascer ali se transformava numa arma de 2 gumes, cortando mais fundo do que qualquer dor física.
A noite que prometia ser o começo de uma luta pela vida de Lucas se transformava numa batalha pela alma de todos eles, e Eduardo soube, com uma certeza aterradora, que nada jamais seria como antes. A dúvida não era mais sobre o milagre da cura, era sobre o milagre do perdão, e se ele ainda poderia ser alcançado. O relógio continuava a marcar o tempo, impiedoso, mas agora cada segundo era uma sentença, cada silêncio um grito que implorava por redenção. E Eduardo, no meio daquele inferno particular, sentiu que o verdadeiro tormento estava apenas começando. O estalo do envelope ainda ecoava na cabeça de Eduardo, reverberando como um trovão que despedaçava o céu limpo de sua existência. Ele segurava as cartas, as mãos tremendo como folhas secas ao vento, enquanto a casa ao redor parecia encolher, sufocando-o com o peso das palavras que nunca deveria ter lido. O ar, antes cortante pelo frio do mármore, agora queimava como brasa viva, incinerando cada esperança que ele ousara nutrir. Maria estava ali, imóvel, uma sombra que carregava o fardo da verdade. O brilho nos olhos dela não era mais o bálsamo silencioso que Eduardo conhecera, era fogo e gelo, uma mistura de medo e determinação que o fazia recuar para dentro de si mesmo, para o único lugar onde ainda podia tentar se esconder. Mas o refúgio havia se transformado em prisão, e as grades eram feitas de segredos e traições. Lucas, deitado naquela cama que parecia um altar de fragilidade, não era apenas um menino doente. Ele era o guardião de um segredo que Eduardo jamais imaginara revelar. As cartas falavam de uma noite que Eduardo tentara apagar da memória, um momento em que a linha entre o homem que ele queria ser e o monstro que ele temia se tornar fora cruzada para sempre. Enquanto relia as palavras, Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não era só a culpa que o esmagava, era a certeza de que tudo o que ele construíra, cada gesto de amor, cada promessa silenciosa, estava manchado por uma sombra que não podia mais ser ignorada. O menino, com sua respiração frágil, carregava agora o peso de uma verdade que poderia destruí-los. E então, como se o mundo quisesse cravar a faca ainda mais fundo, a voz de Lucas quebrou o silêncio, fraca, mas clara, pai. Eu sei o que você fez. O som era uma lâmina que cortava a alma de Eduardo, um golpe que o derrubava no chão frio do quarto. O menino, tão pálido e vulnerável, parecia carregar uma força que Eduardo jamais teria imaginado. Maria se aproximou, a voz firme, cortando o ar pesado. Não podemos mais fingir, Eduardo. Não depois do que ele sabe. O amor, aquele sentimento bruto e incerto que começava a nascer, se transformava numa batalha sangrenta, onde cada palavra era um tiro e cada silêncio uma bomba prestes a explodir. Eduardo sentiu a máscara de controle desmoronar, revelando um homem despedaçado, preso numa teia de mentiras que ele mesmo tecera. A casa, seu castelo e prisão não era mais um refúgio, era um campo minado, onde cada passo podia ser o último. O relógio continuava a marcar o tempo, impiedoso, mas agora cada segundo era um grito de socorro, um pedido desesperado por redenção que talvez nunca chegasse. E no meio daquele inferno particular, Eduardo percebeu que a verdadeira luta não era pela vida de Lucas, mas pela alma de todos eles. A dúvida não era mais sobre o milagre da cura, era sobre a possibilidade de perdão. E se ele ainda existia para um homem que, no fundo, sabia que jamais poderia se perdoar. A madrugada avançava e a casa respirava, sufocada por segredos que ameaçavam explodir. Eduardo olhou para o filho, para Maria, e sentiu o peso da verdade esmagar seu peito como um punho cerrado. O milagre que ele tanto esperava se transformava numa sentença, e ele sabia que, dali em diante, nada jamais seria como antes. O silêncio que pairava no quarto de Lucas era denso, uma nuvem negra que parecia sugar o ar
e deixar Eduardo sem fôlego. As cartas, espalhadas sobre a cama, queimavam seus olhos com a luz cruel da verdade. Ele queria fugir, se esconder atrás daquelas paredes de mogno e mármore, mas o peso da realidade o prendia como correntes invisíveis. Maria, ao seu lado, não era mais a presença silenciosa e acolhedora que ele conhecera. Agora era uma sentinela implacável, com os olhos cheios de uma mistura de dor e decisão. Eduardo sentiu o chão se partir sob seus pés quando ela falou, a voz firme como um aço frio. Tem algo que você precisa saber. Algo que não está nas cartas. Antes que pudesse responder, o telefone tocou, um som estridente que cortou o ar como um grito. Eduardo atendeu. A voz do outro lado era grave, quase sussurrante. Eduardo, você precisa vir imediatamente ao hospital. É sobre o Lucas. O coração dele disparou, um tambor frenético que ameaçava explodir no peito. Ele se levantou, os olhos fixos em Maria, que agora tremia, mas não de medo, de uma ansiedade que ele não conseguia decifrar. No caminho para o hospital, o carro parecia deslizar por uma estrada que se desmanchava sob as rodas, cada quilômetro um passo mais fundo no abismo. Ao chegar, o médico o esperava com um olhar que não prometia nada bom. Senhor Eduardo, precisamos conversar. Descobrimos algo no exame do Lucas. Algo que muda tudo. Eduardo sentiu o mundo girar, a sensação de queda livre que não tinha fim. O médico continuou, com a voz baixa, quase como se temesse despertar um monstro. Lucas não é seu filho biológico. A frase explodiu no peito de Eduardo como uma bomba, um trovão que rachou sua alma em 1000 pedaços. O chão desapareceu, a casa, o hospital, o mundo inteiro se desfez numa névoa espessa de incredulidade e dor. Maria caiu de joelhos, o rosto pálido como a morte, enquanto Eduardo encarava o vazio, a mente tentando agarrar um fio de sentido naquele caos. Não pode ser, ele murmurou, a voz quebrada, uma criança perdida no meio da tempestade. Como? Por quê? O médico evitou o olhar, mas a verdade já estava cravada como uma faca. Lucas, o menino que ele amava com cada gota de seu sangue, era um estranho. Um segredo guardado tão profundamente que nem mesmo Maria ousara revelar. Naquele instante, Eduardo percebeu que a casa, seu castelo e prisão não era o único lugar onde mentiras se escondiam. O próprio coração dele era um território desconhecido, onde o amor e a traição se entrelaçavam numa dança macabra. Maria, entre lágrimas, confessou Eduardo, eu nunca tive coragem de te contar. Lucas foi trocado na maternidade. Eu descobri há meses, mas não sabia como te dizer. Tentei proteger você, proteger ele. A revelação foi um terremoto que derrubou todas as certezas. O menino frágil, a luta pela vida, o passado sombrio, tudo se transformava numa equação impossível de resolver. Eduardo sentiu a dor se infiltrar nos ossos, uma ferida aberta que sangrava sem parar, e no meio daquele caos, uma pergunta que queimava mais que qualquer outra: quem era Lucas afinal? E quem era ele, Eduardo, se não o pai daquele menino que respirava com tanta dificuldade? O relógio continuava a marcar o tempo, implacável, mas agora cada segundo era uma sentença ainda mais pesada. A dúvida não era mais sobre o milagre da cura, nem sobre o perdão. Era sobre a identidade, sobre o que resta quando tudo que se acreditava desmorona. E enquanto a madrugada se arrastava, Eduardo sentiu que o verdadeiro inferno não estava na doença do filho, mas na verdade que ninguém estava preparado para enfrentar. A casa, seu céu e seu inferno, agora guardavam um segredo que poderia destruí-los para sempre, ou talvez, finalmente, libertá-los. O silêncio do hospital era um peso que esmagava o peito de Eduardo, um muro invisível que o separava da realidade que ele não queria encarar. A notícia sobre Lucas girava na cabeça dele como um furacão, destruindo tudo o que ele acreditava ser sólido. A casa, o menino,
Maria, tudo parecia desmoronar numa sequência implacável de revelações que queimavam como fogo. Maria segurava a mão dele, mas a conexão parecia tênue, frágil como um fio prestes a arrebentar. Eduardo sentia a distância crescer entre eles, um abismo feito de mentiras e segredos que agora se abriam como feridas expostas. A dúvida corroía sua alma. Quem era aquele menino que respirava com tanta dificuldade? Quem era ele, senão o pai biológico? E, mais cruel ainda, quem era ele para Lucas? Enquanto o médico falava de exames, de testes genéticos, Eduardo sentiu o chão fugir sob seus pés. A casa, seu santuário e prisão, parecia agora uma cela escura onde a luz era um luxo proibido. O amor que ele sentia por Lucas não desaparecia, mas a certeza, essa sim, se esvaía como areia entre os dedos. Naquela noite, Eduardo voltou para a mansão com o corpo pesado, a mente um emaranhado de perguntas sem respostas. O cheiro do mogno encerado, antes reconfortante, agora lhe parecia um lembrete cruel do que estava perdido. Cada passo ecoava no silêncio, um som que parecia gritar a solidão que o consumia. Mas então, quando ele entrou no quarto de Lucas, algo mudou. O menino, pálido e frágil, abriu os olhos com um brilho estranho, uma faísca que Eduardo jamais vira antes. "Pai", sussurrou Lucas, a voz tão fraca que quase se perdeu no ar. Eduardo se aproximou, o coração apertado, e segurou a mão do filho. Foi nesse instante que o telefone tocou. Eduardo atendeu com mãos trêmulas, e do outro lado da linha veio uma voz que congelou o sangue em suas veias. "Eduardo, precisamos conversar. Não é sobre Lucas, é sobre você." O silêncio que se seguiu foi mais assustador que qualquer palavra. Eduardo sentiu um calafrio subir pela espinha, uma sensação de que o chão estava prestes a ceder de vez. "Quem é você?" perguntou, a voz quase um sussurro. A resposta veio como um golpe. "Eu sou seu irmão, Eduardo, e estou aqui para revelar tudo o que você tentou esconder." O mundo que ele conhecia desabou num instante. Um irmão. Eduardo jamais ouvira falar de alguém assim. A casa, o passado, as mentiras, tudo se embaralhou numa confusão que queimava como ácido na pele. Maria entrou no quarto, os olhos arregalados, enquanto Eduardo tentava digerir aquela bomba. "Você tem um irmão?" ela perguntou, a voz trêmula. Eduardo não sabia o que responder. A verdade agora era um monstro que crescia, engolindo cada pedaço do que restava. O telefone tocou novamente. Eduardo atendeu, e a voz do irmão soou mais próxima, mais real. "Eu sei o que você fez naquela noite, Eduardo. Sei do segredo que Lucas carrega, e sei que você não é o que todos pensam." A casa, aquela fortaleza de mármore e silêncio, parecia desmoronar ao redor dele. Eduardo sentiu o peso da traição, da culpa, da vergonha, tudo misturado numa dor que se infiltrava até o osso. O amor que ele tentava segurar se transformava numa corrente pesada, arrastando-o para um abismo sem fundo. Maria segurou o braço dele, tentando ancorá-lo à realidade, mas Eduardo sentiu que estava se afogando em um mar de dúvidas e segredos. O relógio continuava a marcar o tempo, implacável, e ele sabia que aquela noite não era apenas o começo de uma luta, era o ponto de ruptura, onde tudo que ele acreditava desmoronava. E no silêncio opressor daquele quarto, Eduardo percebeu que o verdadeiro inferno não estava na doença de Lucas, nem na revelação da troca na maternidade. Estava na sombra de um passado oculto, na existência de um irmão desconhecido e no segredo que poderia destruir não só sua família, mas sua própria identidade. O telefone tocou mais uma vez. Eduardo atendeu, a voz do irmão agora um sussurro carregado de promessas e ameaças. "Prepare-se, porque a verdade vai vir à tona, e quando vier, nada será como antes." A casa, seu céu e seu inferno, respirava fundo, esperando o desfecho que ainda não chegava.
E Eduardo, no meio daquele turbilhão, sentiu que a luta pela vida de Lucas era apenas o começo de uma batalha muito maior, uma guerra pela alma, pela verdade e pela redenção que talvez nunca viesse. Eduardo segurava o telefone com as mãos que tremiam, como se o peso do mundo estivesse pendurado nelas. A voz do irmão do outro lado da linha era um sussurro cortante, um veneno que se infiltrava em cada nervo, corroendo o pouco que restava de sua estabilidade. Prepare-se, porque a verdade vai vir à tona. E quando vier, nada será como antes. A frase ecoava na mente de Eduardo como um trovão distante, uma promessa de tempestade que ele não podia evitar. Maria o observava em silêncio, o rosto marcado pela exaustão e um medo que Eduardo não conseguia decifrar. O quarto de Lucas, aquele santuário de dor e esperança, parecia se fechar ao redor deles, as paredes de mogno agora transformadas em um caixão invisível. O cheiro do piso encerado, antes um conforto, agora era um lembrete cruel da prisão em que viviam. Eduardo desligou o telefone, sentindo o vazio abrir dentro do peito, um abismo que ameaçava engolir sua alma. Ele se virou para Maria, buscando alguma resposta, algum sinal de que ainda havia um caminho fora daquele labirinto de mentiras. Mas antes que pudesse falar, a porta do quarto se abriu com um rangido que cortou o silêncio como uma faca. Lucas estava ali, de pé, pálido como a lua, os olhos brilhando com uma intensidade que Eduardo jamais vira. "Pai, eu preciso te mostrar algo", disse o menino, a voz fraca, mas carregada de uma urgência que fez o coração de Eduardo quase parar. Com passos vacilantes, Lucas caminhou até a mesinha ao lado da cama e puxou um pequeno dispositivo, um pendrive, simples e discreto. Eduardo sentiu um frio percorrer a espinha. "O que é isso, filho? É a verdade", respondeu Lucas, e naquela palavra havia um peso que esmagava qualquer esperança restante. Eduardo conectou o pendrive ao laptop que Maria trouxe apressada. As imagens começaram a surgir na tela. Um filme que Eduardo jamais imaginara assistir. Cenas gravadas em segredo, rostos familiares, vozes que ele reconhecia, tudo revelando uma trama que ultrapassava qualquer suspeita. Ali estava ele, Eduardo, em uma noite que ele jurava ter esquecido, mas que agora se mostrava em detalhes cruéis. Não apenas um erro, não apenas uma falha, mas um ato premeditado. Uma escolha que o transformava de vítima em algo muito mais sombrio. Mas o golpe final veio quando a câmera mostrou Lucas, não como o menino frágil que todos conheciam, mas em uma situação que Eduardo não conseguia compreender. O menino, consciente e lúcido, manipulando equipamentos médicos, alterando dados, controlando máquinas que deveriam salvá-lo. O coração de Eduardo disparou, a dor se tornou um fogo que queimava até os ossos. Lucas não era apenas um paciente, ele era um agente ativo, uma presença que desafiava todas as explicações médicas e morais. O filho que ele tentava salvar era, na verdade, um enigma vivo, uma sombra que escondia uma verdade ainda mais aterradora. Maria sussurrou, a voz trêmula. "Ele sabe mais do que deveria. Ele está diferente." Eduardo sentiu o chão sumir sob seus pés. O milagre que ele esperava não era o da cura, mas o de entender quem Lucas realmente era e o que ele estava disposto a fazer para sobreviver. A casa, seu castelo de silêncio e mentiras, agora se transformava em um palco onde o passado, o presente e o futuro se chocavam numa batalha que Eduardo não sabia se conseguiria vencer. O relógio continuava a marcar o tempo, implacável, mas agora cada segundo era uma pergunta sem resposta, um grito preso na garganta, um convite para o abismo. E Eduardo, no meio daquela tempestade, percebeu que o verdadeiro inferno não estava na doença, nem nas mentiras, nem mesmo no irmão desconhecido. Estava no filho que ele amava
e que talvez fosse a chave para um segredo que poderia destruir tudo ou salvar o que restava de suas almas. A dúvida agora era mais afiada que qualquer lâmina. Quem era Lucas? E quem seria Eduardo quando a verdade finalmente se libertasse? O ar no quarto parecia pesar toneladas. Cada respiração de Eduardo, um esforço titânico contra o peso invisível que o esmagava. O pendrive na mão tremia, como se carregasse não só dados, mas uma sentença. Maria observava, pálida, os olhos fixos na tela, enquanto as imagens se desenrolavam, um filme cruel que despedaçava o pouco de esperança que ainda restava. Eduardo sentiu o sangue gelar quando viu a si mesmo, jovem, em cenas que ele jurava ter apagado da memória. Mas não era só isso. O que o fez recuar, quase caindo da cadeira, foi o que veio em seguida. Lucas, não o menino frágil que ele conhecia, mas um garoto com olhos frios, calculistas, manipulando máquinas, mexendo em equipamentos hospitalares com uma destreza que não combinava com sua condição. O choque foi tão violento que Eduardo teve que se apoiar na mesa para não desabar. O que é isso, Lucas? Perguntou, a voz falhando, o coração em pedaços. O menino virou-se lentamente, um sorriso tênue, quase enigmático, curvando os lábios pálidos. Eu não sou quem você pensa, pai. Maria engoliu em seco, a respiração presa na garganta. Eduardo sentiu um nó se formar no estômago, uma dor que se espalhava como fogo por cada veia. Aquele filho que ele amava, que ele tentava salvar, não era apenas uma vítima, era uma peça de um quebra-cabeça muito maior e muito mais sombrio. Eu fui criado para isso, continuou Lucas, a voz baixa, quase um sussurro que parecia ecoar pelas paredes de Mogno. Para controlar, para manipular, para sobreviver. Eles me colocaram aqui, em você, para esconder o que realmente sou. Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. A casa, aquela fortaleza que ele acreditava ser seu refúgio, agora se tornava uma prisão de pesadelos. O filho, o milagre, a esperança, tudo se desfazia numa névoa de desespero. Maria tentou intervir, a voz trêmula. Lucas, o que você está dizendo? Quem são eles? O menino desviou o olhar, um brilho estranho cruzando seus olhos. Não posso explicar tudo agora, mas saiba, não sou só um menino doente. Sou uma arma, e você, pai, é parte disso, quer queira ou não. Eduardo sentiu o coração apertar como se um punho invisível o esmagasse. A verdade, aquela que ele temia e desejava, vinha à tona com uma força brutal, arrancando cada pedaço de sua sanidade. Por que você nunca me contou? Ele perguntou, a voz embargada, a alma em frangalhos. Porque nem eu sabia, respondeu Lucas, a voz carregada de uma tristeza que doía mais que qualquer ferida física. Mas agora que você sabe, não há mais volta. O relógio na parede marcava o tempo, implacável, cada tic-tac um martelo batendo no caixão das ilusões de Eduardo. A casa, seu céu e seu inferno, parecia respirar fundo, preparando-se para o que viria a seguir. E naquele instante, Eduardo percebeu que o verdadeiro combate não era contra a doença, nem contra o passado sombrio ou o irmão desconhecido. Era contra o filho que ele amava, um filho que talvez fosse a chave para um segredo que poderia destruir tudo, ou salvar o que restava. Mas havia uma última revelação, um sussurro que cortou a garganta de Eduardo como uma lâmina fria, vindo do próprio Lucas, que se aproximou e com um olhar que queimava a alma, disse: "E tem mais, pai. Eu não sou só um experimento. Eu sou seu verdadeiro irmão." O mundo de Eduardo desabou de novo, mais uma vez, a linha tênue entre amor e traição, verdade e mentira, se esfarelando diante de seus olhos. A casa, o relógio, o silêncio, tudo conspirava para um desfecho que ninguém poderia prever. E enquanto a madrugada se aprofundava, Eduardo se viu diante do abismo mais cruel, não saber quem ele era,
nem quem era seu filho, nem seu irmão. A dúvida agora era uma ferida aberta, sangrando sem cessar, e ele não sabia se teria forças para continuar. O ar no quarto parecia pesar toneladas. Cada respiração de Eduardo um esforço titânico contra o peso invisível que o esmagava. O pendrive na mão tremia, como se carregasse não só dados, mas uma sentença. Maria observava pálida, os olhos fixos na tela enquanto as imagens se desenrolavam, um filme cruel que despedaçava o pouco de esperança que ainda restava. Eduardo sentiu o sangue gelar quando viu a si mesmo, jovem, em cenas que ele jurava ter apagado da memória. Mas não era só isso. O que o fez recuar, quase caindo da cadeira, foi o que veio em seguida: Lucas. Não o menino frágil que ele conhecia, mas um garoto com olhos frios, calculistas, manipulando máquinas, mexendo em equipamentos hospitalares com uma destreza que não combinava com sua condição. O choque foi tão violento que Eduardo teve que se apoiar na mesa para não desabar. O que é isso, Lucas?" perguntou, a voz falhando, o coração em pedaços. O menino virou-se lentamente, um sorriso tênue, quase enigmático, curvando os lábios pálidos. "Eu não sou quem você pensa, pai." Maria engoliu em seco, a respiração presa na garganta. Eduardo sentiu um nó se formar no estômago, uma dor que se espalhava como fogo por cada veia. Aquele filho que ele amava, que ele tentava salvar, não era apenas uma vítima, era uma peça de um quebra-cabeça muito maior e muito mais sombrio. "Eu fui criado para isso", continuou Lucas, a voz baixa, quase um sussurro que parecia ecoar pelas paredes de Mogno. "Para controlar, para manipular, para sobreviver. Eles me colocaram aqui, em você, para esconder o que realmente sou." Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. A casa, aquela fortaleza que ele acreditava ser seu refúgio, agora se tornava uma prisão de pesadelos. O filho, o milagre, a esperança, tudo se desfazia numa névoa de desespero. Maria tentou intervir, a voz trêmula. "Lucas, o que você está dizendo? Quem são eles?" O menino desviou o olhar, um brilho estranho cruzando seus olhos. "Não posso explicar tudo agora, mas saiba, não sou só um menino doente, sou uma arma. E você, pai, é parte disso, quer queira ou não." Eduardo sentiu o coração apertar como se um punho invisível o esmagasse. A verdade, aquela que ele temia e desejava, vinha à tona com uma força brutal, arrancando cada pedaço de sua sanidade. "Por que você nunca me contou?" ele perguntou, a voz embargada, a alma em frangalhos. "Porque nem eu sabia", respondeu Lucas, a voz carregada de uma tristeza que doía mais que qualquer ferida física. "Mas agora que você sabe, não há mais volta." O relógio na parede marcava o tempo, implacável, cada tic-tac um martelo batendo no caixão das ilusões de Eduardo. A casa, seu céu e seu inferno, parecia respirar fundo, preparando-se para o que viria a seguir. E naquele instante, Eduardo percebeu que o verdadeiro combate não era contra a doença, nem contra o passado sombrio ou o irmão desconhecido. Era contra o filho que ele amava, um filho que talvez fosse a chave para um segredo que poderia destruir tudo ou salvar o que restava. Mas havia uma última revelação, um sussurro que cortou a garganta de Eduardo como uma lâmina fria, vindo do próprio Lucas, que se aproximou e com um olhar que queimava a alma disse: "Tem mais, pai. Eu não sou só um experimento. Eu sou seu verdadeiro irmão." O mundo de Eduardo desabou de novo. Mais uma vez, a linha tênue entre amor e traição, verdade e mentira, se esfarelando diante de seus olhos. A casa, o relógio, o silêncio, tudo conspirava para um desfecho que ninguém poderia prever. Mas antes que Eduardo pudesse assimilar o golpe, o celular dele vibrou com uma mensagem que congelou o sangue nas veias. "Procure no cofre, Eduardo. Lá está o que você nunca quis ver." Com as mãos trêmulas, ele se levantou e foi até o escritório,
onde um cofre antigo, escondido atrás de uma estante, guardava segredos que ele enterrara fundo. O código, que ele achava impossível de lembrar, estava na ponta da língua, como se algo ou alguém o tivesse guiado. Ao abrir o cofre, Eduardo encontrou uma pasta grossa, cheia de documentos, fotos e fitas cassete. O que viu ali não era apenas uma história de traição, mas a revelação de que Lucas não era só seu irmão, ele era a peça central de um plano que envolvia Eduardo desde a infância. Um plano que manipulava suas memórias, sua família, sua própria identidade. Havia provas de que Eduardo fora submetido a experimentos na infância, que sua vida inteira fora monitorada e controlada por uma organização secreta, que usava suas duas crianças Lucas e o irmão desconhecido como peças num jogo macabro de poder e manipulação genética. O coração de Eduardo pulsava como um tambor de guerra. A casa, seu lar, seu céu e inferno, agora se revelava uma prisão construída por mãos invisíveis, onde ele fora tanto vítima quanto carrasco. Maria entrou silenciosa, os olhos arregalados diante da avalanche de verdades. Eduardo, isso explica tudo, mas também significa que ninguém aqui é quem parece ser. O relógio continuava a marcar o tempo, impiedoso, enquanto Eduardo sentia a linha entre o real e o imaginário se dissolver. A dúvida que antes o corroía agora era uma ferida aberta, pulsante, que gritava para ser fechada, mas com que remédio, com que esperança? E no silêncio pesado daquele quarto, Eduardo percebeu que a guerra que ele imaginava ser contra a doença de Lucas era, na verdade, uma batalha pela própria alma, uma batalha que talvez não tivesse vencedor. O peso da pasta nas mãos de Eduardo era como segurar o próprio abismo. Cada documento, cada foto, cada fita cassete era uma lâmina cravada na carne viva da sua existência. O ar no escritório parecia se tornar mais denso, como se o ar se tornasse chumbo, e o cheiro do mogno encerado, antes reconfortante, agora lhe parecia o odor do túmulo onde enterrara sua sanidade. Maria estava ao seu lado, mas parecia distante, como se ela mesma fosse uma sombra prestes a se desfazer. O rosto dela refletia o espelho quebrado de sua alma, medo, incredulidade e uma coragem que tremia, mas não se quebrava. Eduardo sentiu o chão sumir sob seus pés mais uma vez, o mundo girando num turbilhão de dúvidas que não tinham fim. Ele puxou uma fita cassete, hesitando, e a colocou no aparelho antigo que encontrara no fundo do cofre. A voz que saiu do gravador era fria, mecânica, mas carregada de uma verdade que queimava como ácido. Eduardo, se está ouvindo isso, significa que chegou a hora. Você não é quem pensa. Nem Lucas, nem eu. Somos peças de um experimento que começou antes de nascermos. Você não é o pai dele. Ele não é seu irmão. Somos clones, cópias de uma mesma pessoa, criadas para um propósito que vai além da compreensão humana. Eduardo sentiu a cabeça latejar, a respiração falhar. A casa, seu castelo e prisão, parecia se fechar ao redor dele. As paredes de mogno agora transformadas em uma cela de vidro, onde ele era observado, exposto, despido de qualquer ilusão. Clones? Maria sussurrou, a voz trêmula, a mão buscando a dele como um bote salva-vidas em meio à tempestade. Isso não pode ser verdade. Mas a voz continuava, implacável. Vocês foram criados para substituir um homem que desapareceu anos atrás, deixando para trás um legado sombrio. Eduardo, Lucas, seu irmão. Vocês são fragmentos de uma identidade que nunca existiu, peças de um quebra-cabeça macabro que manipula o tempo e a memória. Eduardo caiu de joelhos, o mundo desmoronando em volta como um castelo de cartas. O filho que ele amava, o irmão que jamais conhecera, a mulher que tentava salvar todos, eram sombras projetadas num palco de mentiras genéticas e manipulações cruéis. E então o telefone tocou novamente. Eduardo atendeu, a voz do irmão soando distante.
mas desta vez diferente, carregada de um tom que gelou o sangue. Você sabe a verdade agora, mas há algo que precisa entender. Nenhum de vocês é real. Vocês são apenas peças num jogo que nunca foi seu. O silêncio que se seguiu foi mais aterrador que qualquer palavra. Eduardo sentiu o vazio abrir dentro dele, um buraco negro que ameaçava engolir tudo: a esperança, o amor, a própria vida. A casa, seu céu e seu inferno, respirava fundo, como se também estivesse esperando pelo desfecho desse pesadelo sem fim. Eduardo olhou para Maria, para Lucas, e viu não pessoas, mas ecos, reflexos distorcidos de uma verdade que o esmagava. A dúvida agora não era mais sobre quem eles eram, era sobre o que restava quando a própria identidade se desfaz em mil pedaços. E no silêncio cortante daquela noite, Eduardo percebeu que o verdadeiro inferno não estava fora, mas dentro dele, onde a única certeza era a ausência de certeza. O relógio continuava a marcar o tempo, impiedoso, cada tic-tac um lembrete cruel de que, às vezes, o maior castigo não é a morte, mas a prisão dentro de si mesmo, sem chaves, sem portas, sem fim. Eduardo permaneceu ajoelhado, o peso da revelação esmagando seus ombros como uma rocha prestes a esmagar tudo sob seu peso. O som do relógio, antes uma companhia constante, agora era um martírio, cada tic-tac um soco no estômago, uma lembrança cruel da prisão invisível em que se encontrava. Maria segurava sua mão, mas a conexão parecia tênue, como se um abismo invisível os separasse, um silêncio que gritava entre eles. O telefone, esquecido sobre a mesa, vibrou novamente, um som que cortou o ar pesado como uma navalha. Eduardo, com os olhos turvos, atendeu, a voz do irmão distante, mas desta vez carregada de uma urgência que fazia o sangue gelar. Eduardo, você precisa ver isso. Está no sótão. Lá está o que ninguém jamais quis que você encontrasse. A casa, aquela fortaleza de mármore e silêncio, parecia respirar fundo, como se estivesse prestes a revelar seu último segredo, o segredo que poderia rasgar o tecido da realidade que Eduardo ainda tentava segurar. Com passos trêmulos, ele subiu as escadas rangentes, cada degrau um lamento, cada sombra um espectro do passado. No sótão, a luz era fraca, filtrada por janelas empoeiradas que mal deixavam o sol entrar. Ali, entre caixas velhas e móveis cobertos por lençóis amarelados, Eduardo encontrou uma mala de couro surrada, trancada com um cadeado enferrujado. O irmão, na ligação, orientava: use a chave que está no fundo do cofre, a mesma que abriu a pasta. Com mãos que tremiam como folhas secas, Eduardo retirou a chave do bolso, um pedaço frio de metal que parecia carregar o peso de todas as suas dúvidas. O cadeado cedeu com um clique seco, e a mala se abriu revelando um conteúdo que fez o ar faltar em seus pulmões. Dentro havia fotos antigas, documentos amarelados pelo tempo, e um diário, o diário de um homem que Eduardo nunca imaginara existir. Um homem que parecia ser a sombra que pairava sobre toda aquela história, seu pai biológico, mas não um pai comum. Um homem envolto em segredos obscuros, ligado a experimentos genéticos, manipulações e uma conspiração que ultrapassava gerações. Enquanto folheava o diário, Eduardo sentiu as palavras queimarem sua pele como ácido, relatos de experiências com clones, manipulação de memórias e uma busca desesperada por imortalidade através da replicação humana. O homem que ele chamava de pai não era apenas um cientista louco, era o arquiteto de um pesadelo que se estendia por décadas, um titereiro que movia peças invisíveis num tabuleiro onde vidas eram meros peões. Mas o golpe final veio quando Eduardo encontrou uma fotografia, amarelada e dobrada, que mostrava 3 crianças. 2 delas eram Lucas e o irmão desconhecido, mas a terceira era uma figura que Eduardo reconheceu com um choque
que quase o fez desmaiar ele mesmo criança, ao lado de um homem que não podia ser seu pai, mas que segurava a mão dele com uma intimidade assustadora. A voz do irmão soou novamente no telefone, agora mais próxima, quase um sussurro. Você não é só um clone, Eduardo. Você é o original. O que eles tentaram apagar. E agora eles querem você de volta. O chão parecia desabar sob seus pés. A casa, seu céu e seu inferno, agora se transformava no palco de uma verdade tão monstruosa que Eduardo não sabia se queria viver para enfrentá-la. O relógio continuava a marcar o tempo, impiedoso, cada segundo um passo mais fundo no abismo, e no silêncio sufocante daquele sótão, Eduardo percebeu que a luta pela vida de Lucas era apenas a superfície de uma guerra muito maior. Uma guerra pela identidade, pela memória e pela alma de um homem que talvez nunca tivesse sido realmente livre. A dúvida, agora, era uma ferida aberta que sangrava sem cessar, e Eduardo não sabia se teria forças para continuar ou se o verdadeiro milagre seria apenas sobreviver a si mesmo. O sótão exalava um cheiro de mofo misturado com papel velho, uma fragrância que parecia carregar o peso de todas as mentiras enterradas ali. Eduardo segurava o diário com as mãos trêmulas, o coração batendo numa sinfonia descompassada, como se cada palavra fosse uma lâmina cravando-se em sua carne. O rosto suado, os olhos marejados, ele sentia o chão fugir sob seus pés a cada página virada, cada segredo revelado. Maria permanecia atrás dele, um vulto silencioso, quase espectral, a respiração presa, o corpo tenso como se aguardasse o impacto da próxima bomba. Eduardo sabia que aquela casa, seu lar, seu céu e seu inferno, já não era mais um refúgio. Era um labirinto de sombras onde ele caminhava cego, guiado apenas pelo medo e pela dúvida. Quando chegou à última página do diário, um envelope amarelado caiu no chão com um baque surdo. Eduardo o pegou, as mãos quase sem força para abrir, e encontrou uma fotografia antiga, amassada nas bordas. Era uma imagem de família, mas não uma família comum. Ali estavam ele, Lucas e o irmão desconhecido, mas ao centro, uma mulher que Eduardo jamais vira antes, com olhos tão parecidos com os seus que a visão o fez engasgar. Antes que pudesse processar o choque, o celular vibrou novamente. Era uma mensagem de número desconhecido. Não confie em Maria. Ela sabe mais do que diz. Ela é parte do experimento. O ar congelou na garganta de Eduardo. Ele virou-se lentamente para Maria, que agora não parecia mais um anjo silencioso, mas uma figura envolta em uma aura de mistério e traição. O olhar dela era indecifrável, uma mistura de culpa e algo mais sombrio, um segredo que queimava por dentro. Maria, o que é isso? Eduardo perguntou, a voz falhando, a alma dilacerada. Ela hesitou, os olhos inundados de lágrimas que não eram só de tristeza. Eduardo, eu tentei proteger você, mas a verdade é que eu fui parte disso desde o começo. Eu não sou só sua esposa. Sou a guardiã do segredo, a chave e a prisão. O chão se abriu sob os pés de Eduardo. A mulher que ele amava, que ele confiava, era parte da conspiração que o destruía. A casa, o filho, o irmão, tudo era um jogo cruel e ele, o peão mais valioso. Antes que pudesse reagir, a porta do sótão se escancarou com violência e uma figura alta e sombria entrou, os olhos brilhando com uma frieza que congelava o sangue. Era o irmão de Eduardo, mas não o homem que ele imaginara. Havia algo inumano naquela presença, uma aura que transcendia o humano, uma sombra viva. Vocês acham que sabem a verdade? A voz dele ecoou, cortante como vidro quebrado. Mas tudo não passa de um teste, um ciclo que se repete. Vocês são apenas versões, fragmentos de uma alma que nunca foi única. Eduardo sentiu o mundo ruir de vez. A casa, seu céu e seu inferno, agora era um teatro de horrores onde passado,
presente e futuro se misturavam numa espiral sem fim. O filho que ele amava, a mulher que ele confiava, o irmão que o ameaçava, todos eram peças de um quebra-cabeça diabólico que desafiava a sanidade. E no meio daquela tempestade, Eduardo percebeu a verdade mais cruel de todas. Ele não era nem mesmo o protagonista da sua própria história. Era uma sombra, um eco, uma mentira viva. O relógio na parede bateu à meia-noite com um som que parecia um grito. Eduardo fechou os olhos, sentindo a dor que se infiltrava até os ossos. Uma dor que não era só física, mas existencial. E enquanto a casa respirava, sufocada por segredos que ameaçavam engolir tudo, Eduardo se perguntou, pela primeira vez, se algum dia poderia escapar daquele labirinto ou se estava condenado a viver para sempre preso dentro dele, um fantasma de si mesmo, numa prisão sem paredes nem portas. A dúvida agora era um abismo sem fim, e ele não sabia se teria forças para continuar ou se o verdadeiro milagre seria apenas aceitar que nunca existiu. Eduardo permaneceu ali, imóvel, o peso das revelações esmagando cada pedaço de sua alma. O sótão, com suas sombras e segredos, parecia um túmulo onde enterrava não só o passado, mas também o futuro que jamais teria. Maria, ao seu lado, era agora uma figura tão enigmática quanto a casa inteira, uma mistura de amor, traição e mistério que ele não conseguia decifrar. O irmão, aquele ser estranho e ameaçador, havia desaparecido tão rápido quanto surgira, deixando um silêncio pesado, cheio de perguntas sem resposta. Lucas, o menino que respirava com dificuldade, mas carregava um segredo que ultrapassava qualquer doença, estava ali, no quarto abaixo, talvez dormindo, talvez planejando algo que Eduardo ainda não compreendia. O homem que ele pensava ser seu filho, seu irmão, seu reflexo, tudo se desfez numa névoa de dúvidas e incertezas. Quem eram eles, afinal? E quem era ele, se nem mesmo sua própria história parecia real? O relógio na parede continuava seu tic-tac implacável. Cada som, um lembrete cruel de que o tempo não parava, mesmo quando tudo parecia ruir. Eduardo sentiu o peito apertar, uma mistura de medo, tristeza e uma estranha calma que vinha da aceitação do desconhecido. Talvez a verdade nunca fosse uma linha clara, mas um emaranhado de sombras e luzes que ele teria que aprender a conviver. Ele olhou para Maria, que agora parecia mais humana, mais vulnerável, e sussurrou: "Não sei mais quem somos, mas sei que não podemos fugir disso." Ela assentiu, os olhos marejados, e segurou sua mão com força. Naquele gesto simples havia uma promessa não de respostas fáceis, mas de enfrentar juntos o que viesse. Eduardo sabia que a batalha não terminava ali. A casa, com seus segredos e fantasmas, continuaria a sussurrar histórias que talvez nunca fossem completamente reveladas. Mas havia algo que ele podia controlar: o amor que sentia, por mais confuso e doloroso que fosse, ainda era real. E talvez, só talvez, fosse isso que poderia salvá-los. Enquanto a noite se aprofundava, Eduardo se permitiu um suspiro, um momento de paz em meio ao caos. A dúvida ainda era uma ferida aberta, mas ele estava disposto a encarar o que viesse, um passo de cada vez. Porque, no fim das contas, mesmo no meio das sombras, a vida insistia em seguir, e eles precisavam estar prontos para isso. E o que viria depois? Ninguém sabia, mas uma coisa era certa: aquela história estava longe de acabar. E Eduardo, Maria, Lucas e até mesmo aquele irmão misterioso ainda tinham muito a revelar. Agora, você não pode perder o que vem a seguir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhuma dessas histórias exclusivas. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Desmachar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa trama chegue a mais pessoas. Não fique calado. Invade a seção de comentários com suas reações, teorias
e tudo que você acha que vai acontecer. E não esqueça, compartilhe este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam saber como essa história termina. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal assim. Não espere mais um segundo para agir. A verdade está só começando a ser revelada e você vai querer estar aqui para cada passo dessa jornada.